Amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento do Evangelho do Nosso Senhor Jesus, que hoje virá através do livro Pão Nosso, não é? Pão Nosso, de Chiquinho de Jesus, por Emmanuel, o Espírito Emmanuel. Abrindo aqui ao acaso, caiu aqui na página 68. Então, se você tiver o livro Pão Nosso, da Lavra, do Chiquinho de Jesus, procure lá na página 68, que tem um título lá de Necessário Acordar. É necessário acordar. Muito bem. Lá, nessa página, tem uma passagem bíblica que está em Efésios 5,14. Se você tem a Bíblia, por favor, consultar para ratificar, não é? Tudo o que Emmanuel nos diz. Está em Efésios, capítulo 5, do versículo 14, que diz assim, essa passagem bíblica nos diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Olha que coisa interessante, só aqui já dá para se fazer profundas reflexões. Olha só, desperta, ó tu que dormes. Então a pessoa não está morta, ela está dormindo. O que significa a pessoa estar dormindo? A pessoa está à mercê da fantasia e da ilusão. Todo aquele que não tem fé, todo aquele que está voltado especificamente para as coisas terrenas, está dormindo. Não é? Está anestesiado, embriagado, inebriado, iludido com as coisas da terra, que tudo sobre a terra, tudo é fantasia e ilusão. Tanto é verdade que o Senhor, nosso Criador, nosso Pai, nos mandou para a terra sem nada. Retornaremos para o nosso verdadeiro local de origem sem nada. O que a gente leva da terra? Nada. Por quê? Porque sobre a terra tudo, como fala o Chiquinho, é fantasia e ilusão. Então todo aquele que é apegado as coisas da terra, porque o mal não é obter, não é possuir. O mal não é possuir. O mal é se deixar possuir. É ser apegado às coisas da terra. Quem é apegado às coisas da terra foge do verdadeiro e ideal. Foge da verdade absoluta, que é, entre outras coisas, em busca da nossa verdadeira felicidade. Então ele fala, quem fala é Paulo de Tarso, em Efésios, ele manda para Efésios: desperta, ó tu que dormes. Olha só, levanta-te dentre os mortos. Olha, isso aqui é reflexão pura, ou pura reflexão, ó. Desperta, ó tu que dormes. A pessoa está dormindo, não está morta. Levanta-te dentre os mortos. Ou seja, a pessoa que dorme, a pessoa que está adormecida, inebriada, anestesiada, iludida com as coisas da terra, é um vivo morto. A mesma coisa aconteceu com um dos melhores amigos de Jesus. Ele considerava ele um grande amigo, que foi Lázaro. Lázaro não estava morto, apesar de ter sido sepultado, já fazia 4 dias, não estava morto, ele estava exatamente acontecendo com ele, exatamente o que aconteceu aqui. Né? Era amigo de Jesus, amigo íntimo de Jesus, mas Jesus não tinha entrado, as diretrizes e os fundamentos de Jesus não tinham entrado dentro dele, ele era um vivo morto. Andava ao lado de Jesus, mas era um vivo morto. Quantos de nós aqui na Terra somos vivos mortos? Que vive correndo para lá e para cá, para lá e para cá, que entra numa empresa especificamente para atingir meta, tem pesadelo à noite, vive desesperado, com doenças, com síndrome de pânico, tudo porque no seu ambiente de trabalho tem que atingir meta. Vive nessa correria. Quem vive assim é um vivo morto. Essa que é a grande verdade. Então, se você tem a Bíblia, vá lá. Abra a Bíblia em Efésios 5,14. Paulo nos diz lá: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Acorda,
olha para cima, pede inspiração para Deus e para Jesus, pede a Jesus que coloque, que lhe dê a inspiração necessária nas decisões a tomar, que não façamos nada sem primeiro consultá-lo. Pede inspiração para Deus nas decisões a tomar. O Cristo vai nos esclarecer. Só isso. Saiamos da fantasia e da ilusão, de nossas convicções equivocadas. Em cima dessa passagem bíblica, Emmanuel, Espírito de Deus, através de Chiquinho de Jesus, nos diz: grande número de adventícios, ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias, inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem, e isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Então, as pessoas que vivem nessa terra para trabalhar, Deus não nos colocou na terra para viver, para trabalhar. É o contrário. Deus nos colocou na terra especificamente para trabalhar, para viver, e não viver para trabalhar. Esse é o grande equívoco. Tem pessoas que trabalham 14 horas por dia. Por isso que ele fala, vítimas de paralisia das faculdades superiores. E Jesus foi tão claro quando nos disse: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Todo o resto lhe virá por acréscimo. Mas a gente vem aqui na terra e a gente inverte os valores. Aí a gente passa a viver na terra para buscar as coisas da terra. O conforto, o bem-estar, viver para trabalhar, para dar um maior conforto para os filhos, para colocar os filhos nas melhores escolas, dar o melhor. E aí, depois vai ser tarde. Aí ele continua, não que essas coisas sejam equivocadas, estão corretas. Porém, o que nós não podemos é se deixar que o desequilíbrio que virá através dos excessos e desequilíbrios é a mesma coisa. Né? Então, o que nós não podemos fazer é isso. Por exemplo, se nós estamos passando uma boa situação financeira, essa nossa situação nos permite colocar os nossos filhos nas melhores escolas. Então, coloca. Você pode? Coloca. Não existe pecado nenhum nisso. Porém, como na vida, a vida dá volta, o mundo gira, e na Bíblia fala que tudo depende gira em torno de ciclos, tudo existe, na Bíblia está escrito, existe épocas de vacas gordas e épocas de vacas magras. Nem sempre a nossa vida é um mar de rosas. Vai chegar uma época em que nós não estaremos mais em condição de permanecer com os nossos filhos nas melhores escolas. Porque a nossa condição profissional, social, a financeira, não dá mais para pagar a escola para os filhos. Tira sem sofrimento, sem constrangimento. Prepara o filho psicologicamente, a família tira. Viva de acordo com as posses, sem orgulho, sem excesso, e coloca na escola pública. Até as coisas melhorarem. Como o mundo dá volta, tudo gira, vai chegar uma época que você vai estar melhor. Tira a criança da escola pública e põe na escola paga. Está faltando esse equilíbrio. Está faltando a gente saber administrar nossa vida de forma consciente, com discernimento. É isso que falta. É importante salientar que todos nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade, pessoal. Temos que saber administrar nossas vidas.
Viver de acordo com o necessário. Pois quem é que sabe viver de acordo com o necessário? A gente quer sempre mais, 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 mais. Vai ter que pagar um preço por isso. Vai ter que pagar um preço. E depois vai ter choro e ranger de dente. Por não saber se controlar. Por não ter discernimento. Não saber administrar a sua própria vida. Termina acostumando mal a família. Porque mantém a família num padrão de vida. Aí quando o padrão de vida desce, aí vai todo mundo sofrer de síndrome de pânico. E o maior parte do suicídio acontece por causa disso. Por não ter aprendido a viver com o necessário. Ele continua, na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegada ao esquecimento. É assim, Deus entra na nossa vida através dos conhecimentos, das informações, que virão sempre. Deus não nos deixa sem informação. Vem através da televisão, da mídia, da imprensa escrita, falada, televisada. Nunca ninguém pode dizer que está mal informada. Não. Mas a gente interpreta aquilo como coisa mística. Não, a vida não é assim. Isso é, sabe? Não, só Deus perdoa. Eu não sou Jesus. Aí começa com essas tolices. Isso é coisa para os santos, não é para mim, não. Aí fica difícil. Então, Jesus veio fazer o que aqui na Terra? Papel de bobo? Veio nos fazer de bobo? Veio nos mostrar ele, Paulo de Tarso e muitos outros, que eles podiam e nós não? Então, o que nós somos? Bobo? É isso? Não. Eles já se fizeram como um ser humano qualquer, como qualquer um de nós, para nos mostrar que passando por duras e dolorosas provas, dá para suportar. Dá para suportar. Mas enfim, aí ele continua. O coração não adere, dormitando, amortecido, incapaz de analisar e compreender. Nosso coração é sensível, não é? Aí ele fala, a criatura, nosso coração, ele não adere dormitando, ele não está dormitando. Ele não está amortecido. Incapaz de analisar e compreender. Não, nosso coração não é incapaz de analisar e compreender. Nós somos inteligentes. Nós somos inteligentes. Mas ele continua, a criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende, a que finalidade se destina. Então, pessoal, eu vou perguntar para mim, e eu gostaria que cada um de vocês que está nos ouvindo agora pergunte para você mesmo. Faça essas perguntas que Paulo diz aqui, ó. A criatura necessita, ou seja, nós necessitamos indagar de nós mesmos, da nossa consciência, o que faz. Olha o que Paulo de Tarso está perguntando para mim e para você. O que você anda fazendo? O que você anda fazendo? Depois eu tenho que perguntar para mim mesmo. O que você deseja? O que é que você deseja? Responda para você. O que é que você deseja? O que você deseja da vida? O que você espera da vida? O que você espera que a vida dê para você? Ou mostre o caminho para você? O que você espera da vida? Façam essa pergunta para a sua própria consciência. O que você espera da vida? E aí a gente vai perceber que nós sempre estivemos equivocados. Por quê? Porque nós não podemos esperar nada da vida. Não podemos esperar nada da vida. A gente não veio aqui na Terra, Deus não nos mandou na Terra para esperar algo da vida. Que negócio é esse? Não. A vida é que está esperando algo de nós, de cada um de nós. E aí surge a pergunta, o que você está fazendo de sua vida? O que você está fazendo para dignificar, iluminar o planeta Terra? Iluminar todos aqueles que se aproximam de você? O que você está fazendo para isso? Outra pergunta, Paulo de Tarso faz para mim e para você. A que propósitos você atende? A que propósito você atende? Outra pergunta, e a que finalidade se destina? Qual é a finalidade, essa é a pergunta, qual é a finalidade de sua existência aqui na Terra? Responda para você mesmo.
Qual é a finalidade de minha existência aqui na Terra? São perguntas que todos nós temos que nos fazer. Ele continua, faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Vamos sair da animalidade, de nossas tendências, de nossas inclinações, dos maus pensamentos. Isso é sair da animalidade que está dentro de nós. Porque a vida não vai tirar a gente desse marasmo, dessas imperfeições. Elas estão dentro de nós, porque fomos nós que as criamos em nós. São nossas cruzes. E nós temos que saber levá-las e administrá-las. Certo? Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia. Quais fileiras de sonâmbulos inconscientes aí? Ele está falando de religiosos, hein? Olha a culpa que recai sobre nossos ombros. Ele não está falando daqueles ignorantes que não frequentam nada e que são ateus. Eles têm atenuante e nós não temos. A responsabilidade recai sobre aqueles que conhecem, que são eu e você. Está vendo? Por isso que ele fala, grandes massas, supostamente religiosas. Então nós não somos religiosos, nós somos supostos religiosos. Vão sendo conduzidos através das circunstâncias de cada dia. É como se tivesse o barco em alto mar, estivesse ao sabor das ondas. As ondas levam para lá, levam para cá, levam para lá. Quais fileiras de sonâmbulos inconscientes? Então nós somos sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse nas entranhas atmosfera, na entranha atmosfera de escuro pesadelo, sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que desperte e se levante pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Que ensinamento fantástico. É necessário acordar, é o título. Vamos acordar, vamos sair desse torpor, dessa semi-morte, né? De sermos vivos mortos, né? Vamos acordar para a verdadeira finalidade da nossa existência aqui na Terra. Vamos acordar para a nossa verdadeira finalidade da nossa existência aqui na Terra. Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe.